O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Gato, vamos com a polêmica da semana na área de segurança pública. Notícia que chegou na quarta-feira à tarde, assustando, claro, pelo modo até que nos foi divulgado, em que um juiz estaria liberando 40 presos da unidade prisional aqui de Porto União. Chamou a atenção até mesmo de órgãos de segurança pública, como Polícia Militar e Polícia Civil. Pois bem, nossa equipe foi buscar a fundo o que de fato está acontecendo. Em Porto União, temos o juiz substituto aqui da comarca. Ele é substituto por quê? Porque o titular saiu, abriu a vaga, então ele veio para cá pelo município de Porto União. Ficará aqui no município até que seja designado um juiz titular. Embora ele não vai para outro estado, ele ficará na comarca, na região. Esse juiz que está aqui no município de Porto União, Dr. Fernando Cury. Ele solicitou à UPA, Unidade Prisional Avançada do município de Porto União, a lista de todos os presos que cumpriam sua sentença no regime aberto. São cerca de 40 presos. Ali, nesses 40, tem aqueles que cumprem pena por questões de furtos em comércio, também por assaltos, estupro, também tráfico de drogas, enfim, são várias as penas ali desses detentos. Vamos procurar o Ministério Público, através do promotor Tiago Davi Schmidt, ele que é contrário ao Ministério Público da decisão desse juiz. Então vamos entender o porquê que o Ministério Público é contrário à decisão de liberar cerca de 40 presos do regime aberto aqui da Unidade Prisional Avançada de Porto União. Vamos à matéria com o Dr. Tiago. Infelizmente a informação procede, sim. Nós fomos surpreendidos no início dessa semana com uma decisão do juiz que está à frente da vara de execução penal aqui em Porto União, temporariamente, um juiz substituto, que decidiu, sem requerimento de defesa, sem requerimento de Ministério Público, liberar para que permaneçam em casa, em suas residências, todos os presos inseridos no regime aberto de Porto União. Isso significa um número aproximado realmente de 40 pessoas que vão para casa. Alguns, 2 especificamente já foram, e os outros 30 e tantos irão no decorrer dessa semana. Então é uma situação preocupante. O Ministério Público, como defensor da sociedade e da segurança pública, fará tantos recursos quantos forem necessários. Então, se o nosso magistrado liberar 40 pessoas, faremos 40 recursos. O problema disso é que até o julgamento desses recursos, pessoas que ainda não cumpriram a sua caminhada dentro do sistema prisional serão colocadas em liberdade. E isso, obviamente, pode ter consequências ruins, prejudiciais para a nossa segurança, que foi conquistada a duras penas. Vocês na rádio acompanham, a sociedade sabe que nós conseguimos a unidade prisional tida como um modelo com muitos custos de trabalho dos juízes e promotores que passaram por aqui, recursos financeiros conseguidos através de fundos e conselhos da comunidade, e sempre foi tido como um modelo de funcionamento. A mídia noticiou a luta de União da Vitória pela unidade prisional, e nessas discussões a nossa UPA aqui de Porto União sempre foi tida como um modelo. Olha, está no centro da cidade, funciona, é um modelo a ser copiado. Então, nos surpreendeu essa mudança repentina num posicionamento que vem aqui em Porto União desde 2013, pelo menos. Todos os juízes e todos os promotores que passaram de 2013 até aqui vistoriam a unidade prisional mensalmente, encaminham presos ao regime aberto que nós temos funcionando na cidade, e nunca houve nenhum tipo de problema com relação a isso. Nenhum preso sofre abuso, nenhum preso dorme no chão, longe disso. Nós não estamos afirmando que a unidade é perfeita, ela precisa de pequenos ajustes. Mas isso, na visão do Ministério Público, não justifica mandar todos para as suas residências. Isso
em outras palavras, vai incentivar um conceito de impunidade na nossa sociedade. Desses cerca de 40 presos, quais são os principais crimes, quais os delitos que esses cometeram, que estão até então pagando a sua pena e que agora simplesmente vão para casa? Tiago, a gente tem uma relação aqui de todos que estão inseridos no regime aberto. E nós temos pessoas cumprindo pena por tráfico, associação para o tráfico, assalto, são vários por assalto, homicídio tentado, todos aqueles crimes relacionados à embriaguez ao volante, violência doméstica, marido que bate na mulher, marido que ameaça a mulher, pequenos furtos praticados no comércio em uma situação sem qualificadoras. Todos esses crimes são aqueles inseridos no regime aberto, ou seja, penas de até 4 anos já começam no regime aberto, e aqueles presos com penas maiores que começaram ou no fechado ou no semiaberto, eles passam pelo regime aberto antes de alcançar a liberdade. Então, os crimes aqui, na relação que nós temos, eles são tidos como graves, não são situações de menor importância, longe disso. E o que o Ministério Público pretende não é manter permanentemente essas pessoas lá. O que nós queremos é que eles passem por todas as etapas da ressocialização. Nós não podemos abreviar uma etapa, como são 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto. A liberação do regime aberto significa que 1/3 daquilo que o cidadão iria cumprir como pena vai ser praticamente perdoado. Ele vai ficar em casa. Imagine uma situação que eu acho que fica mais fácil para o ouvinte entender, de um homicídio. A pessoa mata a outra, recebe a pena mínima, que é de 6 anos, ela entra no sistema prisional no semiaberto, cumpre 1 ano e passa 5 em casa, dormindo com a sua família. Então, isso é um claro recado de que o crime compensa. A situação que nós tínhamos até então, ele cumpriria 1 ano no semiaberto, mas ficaria 5 no aberto, sob a fiscalização do Estado. Então veja a mudança que vai ocorrer na nossa sociedade aqui, se essa decisão prevalecer. Esses que estarão indo para casa, eles ficarão sob algum tipo de monitoramento, mesmo eletrônico, ou simplesmente não? Até num primeiro momento, quando essa informação me chegou, eu imaginei que sim. Mas nós já recebemos 2 decisões mandando 2 presos para casa e não há nenhum tipo de condicionamento. Eles simplesmente ficam em casa e vêm até o fórum periodicamente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, assinar uma ficha. Então é quase que nada. Basicamente o que vai acontecer é que eles vão ficar em casa, vão trabalhar, vão seguir com suas vidas, e esse débito social não vai ser pago. E até poderia se imaginar uma situação de que a polícia vai fiscalizar se eles estão em casa mesmo, de tal hora até tal hora. A gente sabe que a nossa polícia tem outras ocupações e não tem efetivo suficiente para fiscalizar isso todo dia. Então, por isso que o Ministério Público é totalmente contrário a esse tipo de decisão. Parece que não há nem mesmo respeito à individualização da pena. Então, a pena, quando foi aplicada, o magistrado levou em consideração as características do crime, as consequências e a personalidade do criminoso. Esse tipo de decisão coloca em xeque aquilo que se quer fazer, que é a ressocialização dos apenados. Ele não pode abreviar 1/3 da pena como um bônus por uma simples deficiência da unidade prisional que pode ser corrigida com recursos financeiros. Então veja que na balança nós temos recursos financeiros e segurança pública. Deve prevalecer a segurança pública, né? Ainda que nós tenhamos um período de adaptação, o que não é possível. É isso que nós vamos alegar no recurso que vai ser feito, a gente abreviar isso. Coloca todo mundo na rua para que um dia o Estado tenha solucionado esse problema, né? Questionamos até a unidade prisional, que defende a manutenção do regime aberto. Coloca como sendo adequadas as estruturas para a manutenção dos presos. O gestor da unidade informou ao juízo que existe um projeto aguardando liberação de recursos do Fundo de Transação Penal, e que bastaria esses recursos serem direcionados para eventuais reformas ou ampliações no regime aberto. Então vejam que é possível uma solução sem colocar a sociedade em risco. É isso que o Ministério Público defende. Tem que arrumar? Vamos arrumar. Mas não dessa forma tão radical e colocar 40 presos na rua de uma hora para outra. Diferente da situação de Nova Vitória, que há superlotação na 4ª Subdivisão Policial, aqui é bom deixar frisarmos que as situações não estão sendo liberadas porque há uma superlotação. É apenas uma decisão que cabe somente ao juiz.
Nós não temos uma superlotação de fato. Não existe preso dormindo no chão, preso dormindo pendurado em grade, como a gente já ouviu notícias de que existe ali na delegacia de União da Vitória, nada disso. Todos os presos têm camas. A gente teve numa situação no ano passado quase 80% dos presos trabalhando, vários presos estudando, concluindo o ensino médio dentro da unidade prisional, convênios com o município e com empresas sediadas aqui na comarca que absorvem a mão de obra dos presos. Então, o contexto permite afirmar que sim, a nossa unidade prisional é modelo da região. Nós temos presos que trabalham, estudam e ainda diminui a pena com um projeto de leitura, então eles leem um livro e fazem fichamentos. A velocidade de cumprimento da pena, tendo essas 3 opções, já é bastante rápida. Ele consegue cumprir a pena em tempo menor. Reclamação de alimentação, nenhuma. Atendimento médico, sempre que necessário, é utilizada a rede de atendimento do SUS, nenhum problema com relação a isso. Por isso tudo é que nos surpreende essa decisão. Se nós estivéssemos numa situação como a delegacia de União da Vitória, que acaba sendo delegacia e unidade prisional, muito bem, se justifica, porque os presos estão numa situação quase que desumana ali. Mas não é o nosso caso. Por isso, nós não conseguimos ver com bons olhos essa alteração de um sistema que vem funcionando em Porto União há muitos anos e funcionando bem, não é? E por isso que eu afirmo, o Ministério Público, como defensor da sociedade, fará tantos recursos quanto forem os necessários e tomará toda e qualquer medida que for necessária para evitar que essa decisão se concretize. Infelizmente, existe um delay, um tempo, até que o tribunal analise esse recurso. Enquanto isso não for analisado no tribunal, essa decisão fica valendo. Então, são 40 presos que irão, se o magistrado confirmar aquilo que ele já anunciou, serão colocados em liberdade nos próximos dias. Funcionamento da OAB Subseção de Porto União. Através do advogado e presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB Porto União, Dr. Elias Guilherme Trevisol, e também o posicionamento da presidente da OAB Subseção de Porto União, doutora Daniele Masnick. Então você vai ouvir nesse instante a posição da OAB, que se diz que a decisão do juiz é acertável, está dentro da lei. Apenas antes da matéria, nossa equipe tentou procurar também o juiz para ele falar, mas ele não quis falar com a imprensa. Primeiramente, a OAB não faz parte do judiciário, né? Assim como o Ministério Público, né? Não é parte integrante do judiciário. Porém, a OAB, aí, representando os advogados e também defensores da democracia e das leis, se posiciona no sentido de que a atitude do juiz da Vara Criminal de Porto União está em alinhamento com o Código Penal e com a Lei de Execuções Penais. Em segundo lugar, não é uma soltura de presos, né? O que ocorre não é uma soltura de presos, e sim a colocação dos presos do regime aberto em regime aberto, né? O que é isso? É não deixar o preso em final de cumprimento de pena, né? Que o regime aberto ele representa o final do regime de pena. Não deixar ou uma pena mais branda, dependendo do crime também mais brando, um crime menos grave, por exemplo, pode começar num regime aberto. E essas pessoas que ou progrediram do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, ou dos presos que já ingressaram no regime aberto, não fiquem com presos do regime semiaberto, que são presos em tese de maior periculosidade, certo? Na UPA aqui de Porto União, que é formalmente um presídio, o que acontecia? Os presos do regime aberto eram misturados com o regime semiaberto, ou seja, aqueles que já estavam no final de cumprimento de pena, já estavam mais ressocializados, né, ou cometeram um crime de menor periculosidade, gravidade, estavam sendo submetidos, sendo misturados a criminosos de maior gravidade. E isso é totalmente contraproducente para uma ressocialização do preso.
Por isso esse regime de progressão de pena, do regime fechado, semiaberto e aberto. Então o que o judiciário está fazendo hoje em Porto União, de maneira corajosa e histórica, é muito importante, é o cumprimento do Código Penal, é o cumprimento da Lei de Execuções Penais. Não se está soltando homicida, latrocida, estuprador, não está se soltando condenados a penas altas sem que estes já tenham cumprido grande parte da pena de prisão, ou seja, submetidos à UPA, né? Eles ficaram já um bom tempo presos e no final do resgate da pena, no final do cumprimento de pena de prisão, existe esse regime aberto, que é o último degrau para que o reeducando, o preso, se ressocialize, se reintegre na sociedade de forma a voltar a contribuir para a sociedade e não ser um peso a mais no cofre público, submetido a uma prisão que provavelmente prejudicará sobremaneira a sua reinserção social. Eles passando agora para o regime aberto, mesmo assim ele tem algumas obrigações a cumprir junto ao judiciário. Quais são as obrigações deles ainda? Sim, Tiago, a obrigação em geral, né, dos reeducandos submetidos ao regime aberto são comparecimento periódico ao fórum para justificar suas atividades, ter trabalho lícito. Então o preso tem que buscar trabalhar, né, licitamente e tem que comprovar isso no processo de execução penal e precisa também possuir uma residência fixa, né? Então, quando o preso chega no estágio de regime aberto, ele necessariamente precisa estar praticamente inserido na sociedade, né, com trabalho lícito, residência fixa e periodicamente, enquanto não terminar totalmente a sua pena, ele deve comparecer periodicamente, mensalmente, no fórum, geralmente para fazer a chamada assinatura, né, que é assinar no fórum e, claro, cumprir outros requisitos, e aí podem ser, dependendo de cada crime, podem ser requisitos diferentes, mas o mais comum é não cometer novos crimes, né, que é óbvio, por exemplo, mas cometendo um novo crime, o preso em regime aberto ele pode voltar para a UPA. Ele pode ser regredido para o regime semiaberto e voltar a ser preso, né, no presídio, certo? Então, ele precisa, sim, terminar de cumprir sua pena e com os requisitos já asseverados, já relatados. Uma citação do Ministério Público que fala, bom, eles serão soltos e não ficarão nem sob monitoramento, no caso a tornozeleira eletrônica conhecida. Há necessidade desse tipo de monitoramento ou não? Ou em que caso que deveria ser utilizado uma tornozeleira eletrônica? Tiago, a tornozeleira eletrônica é um mecanismo de controle social recente no nosso sistema jurídico, mas é muito usado em União da Vitória, por exemplo. Pode ser viável aqui na comarca, só que deve ser reservados a presos extremamente... que tiveram penas muito extensas, por exemplo, né? Como penas de 30, 40 anos, e como já estariam no regime aberto, já teriam cumprido mais de 20 anos de pena, por exemplo, esses presos talvez necessitassem de uma tornozeleira, mas não é reincidentes, óbvio, mas não é algo que a lei determina, certo? Então, assim, essa colocação de tornozeleiras, como disse o promotor de justiça, a rigor do regime aberto, não deveria ser colocado. Se você está terminando de, entre aspas, ressocializar o preso, na medida do possível, né, das condições que nós temos hoje, terminando esse caminho da pena, não é producente, não é positivo tu estigmatizar o reeducando colocando ele em uma tornozeleira. Essa é uma visão pessoal, claro, né? Mas a rigor da lei, a lei não a tornozeleira para presos em regime aberto.
Doutora Daniele Masnick, presidente da OAB de Porto União, por gentileza, o seu comentário. É importante a gente destacar, né, que Porto União, se não é a única comarca, é pelo menos uma das únicas, poucas, que ainda mantinha presos de regime aberto, cumprindo a sua penalidade ainda com os demais presos no regime semiaberto. Porto União não possui casa de albergado, né? E nesse sentido a OAB concorda sim com o posicionamento do juiz, até porque é o que a lei determina, né? Nós temos uma lei penal, né, que determina a progressão de regime e as condições em que ela deve acontecer. E o juiz nada mais fez do que cumprir a lei, né? E nesse sistema que a gente tem, né, sistema penal, a progressão de regime é justamente para que o preso se ressocialize, passe as etapas da progressão, cumpra requisitos, né, durante essa progressão, sendo que um desses requisitos é justamente o bom comportamento. Não há possibilidade de que o preso apenas cumpra o tempo necessário, mas ele precisa cumprir também bom comportamento e ele precisa progredir etapa a etapa. Ele sai do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, salvo quando ele já é condenado no aberto, que aí são os casos de penas menos perigosas, como o doutor Elias Trevisol falou. Então, o cumprimento da lei já deveria ter acontecido antes, né? E como disse também o doutor Elias, de forma corajosa, o doutor Fernando, atual juiz substituto da comarca, tomou essa providência. E vejo também que essa providência vem também no sentido de prevenir, de repente, algum mal maior, porque a nossa unidade, segundo o que nos informou o doutor Fernando, está lotada, e todos sabemos do perigo que é uma cadeia lotada. Temos presos mais perigosos que estão cumprindo nos regimes mais gravosos e que não é salutar, né, que venham mantendo esse contato com os presos do regime aberto, que já podem estar aí usufruindo dessa etapa que conquistaram, né, para poder se ressocializar. E cabe aqui frisar algo que acontece aqui em Porto União, na comarca de Porto União, que é justamente o cumprimento diferenciado pelos presos das cidades, dos municípios de Matos Costa e Irineópolis, que já fazem esse cumprimento diferenciado, que é ficar durante os finais de semana apenas na unidade prisional e durante a semana toda permanecem no seu município, né, trabalhando, porque comprovaram o trabalho lícito, né, e também a sua residência fixa. Então, em tese, o que a população precisa compreender é que o regime aberto, os presos, vamos melhorar, os reeducandos do regime aberto, eles já não ficam o tempo todo no presídio. O que eles fazem é voltar ao presídio durante a noite, todas as noites, para pernoitar, finais de semana e também nos dias de feriado. Entretanto, a lei prevê que isso seja feito em casa de albergado. Casa de albergado é um ambiente próprio para que esse reeducando cumpra sua pena já num espaço maior de ressocialização. Como Porto União não tem a casa de albergado, esses presos vinham pernoitando e permanecendo nos finais de semana e feriado junto com os demais presos. Então, o cumprimento da lei pelo juiz é evidente e não há como afirmar que seja uma atitude incorreta. Então, do ponto de vista da OAB, a atitude do juiz é correta e vem de encontro com a legislação brasileira. Então é isso que está acontecendo na área de segurança pública. Aqui divulgamos a decisão do magistrado, do senhor juiz, e o posicionamento de dois órgãos, duas entidades. O Ministério Público contrário à decisão e a OAB é a favor da decisão, que vê que está tudo dentro da lei. Aqui, claro, deixamos a palavra ao senhor juiz. Ao momento que ele quiser falar sobre o assunto,
Os nossos microfones estão à disposição. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.